O que me intrigava a vida inteira, desde garoto, olhando para um tabuleiro de damas, é se ele era preto com quadrados brancos ou branco com quadrados pretos. Até que de repente me deu um estalo que não era nem uma coisa nem outra. O tabuleiro não é preto com quadrados brancos, nem branco com quadrados pretos, é de outra cor com quadrados pretos e brancos. Não é verdade, para mim, a realidade de um retrato 3x4, de carteirinha de identidade. Esse retrato, para mim, quando sai, parece que eu sou dono de um botequim, ou sou um mafioso, ou sou procurado pela polícia. Na verdade, para aquela transparência, é preciso que ela seja vista através da criatividade de alguém. A realidade em si não quer dizer nada. Esconde uma verdade que está ali debaixo e que vai muito além da realidade. Essa verdade só alcança o sonho, a fantasia ou a imaginação. O Fernando era um escritor muito especial porque o que ele escrevia não era algo diferente da vida dele. Por exemplo, o bom humor, né? O humor que é típico das crônicas dele, ele tinha na vida. Eu, quando me olho ao espelho, cada vez eu me sinto mais parecido com aquele vendeiro de beira de estrada que o Rubem disse que eu pareço e que fala assim: o bacalhau estamos em falta, mas a carne seca está superior. Ele tinha essa coisa vivaz e de um bom humor, assim, ninguém pode esquecer o humor e o astral dele, era muito visível. E a obra, claro, também sinalizava isso, né? Telefonava e dizia: é da alfaiataria Tavares? Ele dizia: aqui é aí do açougue romano, porque ninguém chamava o Fernando de Tavares, né? Fernando Tavares Sabino, né? O Fernando era pessoa mineiro, né? Arraigado, com ligações muito fortes com a sua geografia, com a sua história, né, com o seu ambiente e tal. E ao mesmo tempo, até porque também ele viajou muito, né, ele era um cara cosmopolita, né. Eu decidi que eu era escritor no dia que eu descobri que eu tinha uma terrível, irresistível, uma fantástica vocação de mentiroso. Eu assistia um filme, por exemplo, ia contar para um amigo, mudava o enredo todo. Eu lia um livro, mudava o livro, inventando detalhes. Então, uma história que era pequenininha, eu inventava. E fantasiava muitas situações e gostava muito de inventava coisas. Sentadinho na cadeira de balanço, balançando um óculos, uma chave, assim é que acho que surgia a inspiração dele, né? Batendo um papinho com alguma coisa, sempre mexendo em alguma coisa, um canivete, um chaveiro, a própria caneta, o óculos, né? Isso que eu acho de trágico, de dramático, no dilema do escritor e no seu destino de artista. É que escrever é um ato solitário. Ou ele fica sozinho como um demônio, amando apenas a si mesmo. Ou ele, como um santo, sai amando a humanidade inteira. O Fernando cronista, por exemplo, ele é, enfim, um mestre de todos nós. Ele fez algumas, né, dezenas de crônicas absolutamente antológicas, clássicas, né, que você, até hoje, você lê crônicas de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, com uma atualidade, quer dizer, com uma permanência realmente de obras-primas, né? Ele deu para a crônica um espírito que a crônica não tinha, não teve antes dele, e que ele deu uma grandeza, um espírito e um humor que justificou perfeitamente, eu compreendo hoje perfeitamente a opção que ele fez de uma renúncia ao romance para se dedicar à crônica com a grandeza que ele deu à crônica. Você, quando sonha com uma coisa, você é você no sonho. E tem sua mãe, e tem seu namorado, e tem um bandido, e tem uma casa, e tem um cachorro, e tem um gato. Então você é tudo isso junto. Você, a sua mãe, é o cachorro, é o gato, é o bandido e é a casa. Tudo é você. É a projeção da maneira que você... Se você falar: Fernando, sonhei com você, você está muito mal educado e muito chato. Eu não. É você que está mal educado e chato e encarnou isso em cima de mim. Sou eu do seu sonho.
Eu percebia muito mais os personagens nele do que ele nos personagens nos livros, né? Então, assim, conviver com ele era estar em contato com o Eduardo Marciano, era estar em contato com o Geraldo Viramundo, era estar em contato... Todos os personagens, de uma certa maneira, habitavam ele diariamente. Quando me perguntam quem é o grande mentecapto, eu costumo responder, sou eu. Pelo menos, Geraldo Viramundo é um pouco do que eu gostaria de ser. Cheguei mesmo a me referir, no epílogo, a esta afinidade entre nós dois. É com pesar que ponho um ponto final neste relato. Tanto me queixei ao longo do caminho que me trouxe até aqui, acidentado e cheio de tropeços, como a própria vida do meu personagem, e agora que dele me despeço, sinto na alma um vazio e certo aperto no coração. É que acabei me afeiçoando ao grande mentecapto, e seu destino foi ficando de tal maneira identificado ao meu, que já não sei onde termina um e começa o outro. Ele falava uma frase, que eu não me lembro de quem era, de que toda convivência de um escritor com um leitor ou nasce de um equívoco ou gera um equívoco. É um ato de amor a criação, como todo ato de criação, né? Criar filhos ou criar obra de arte é sempre um ato de amor, mas o escritor pratica esse ato sozinho, né? Se não fosse o fato de existir o leitor, ele estaria praticando um ato solitário, chamado vício solitário, né? Mas ele tem esse leitor, por isso é que eu cultivo tanto o leitor, porque o amor se faz pelo menos a dois, né? O Fernando Sabino é muito conhecido pela literatura dele, pelos livros que já venderam, ainda continua vendendo, que já faz parte de toda uma geração, tipo Encontro Marcado. Mas descobrir Fernando Sabino enquanto cineasta, eu acho que é uma surpresa. Ele teve o privilégio de retratar personalidades assim ímpares da cultura brasileira, que é o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira. O seu longo itinerário foi o de um homem que soube ser fiel à sua vocação de artista. Uma vida inteira dedicada à poesia. A de Manuel Bandeira, na sua limpa solidão. Todos os filmes que o Fernando Sabino fez sobre escritores são registros muito valiosos, né? Eu me lembro principalmente o do pai, claro, que eu vi mais de uma vez, o do Drummond, né, que saiu muito bom também. E os outros são registros valiosíssimos. Mundo onde a fecundidade da terra gaúcha simboliza a fértil e generosa existência deste homem, que fez da mansidão no convívio a expressão de seu amor à vida e da criação literária a sua principal razão de existir. Essa coisa do cinema, por exemplo, para mim foi uma surpresa. E tem um dos filmes, por exemplo, que me encanta, é o filme em que o Drummond brinca com eles, né? E fica uma brincadeira divertidíssima do Drummond escondendo atrás do coisa. Você nunca imagina que o homem da sisudez do Drummond, tão em si mesmado, ia fazer aquela brincadeira. Eu acho que algumas pessoas têm esse talento, vamos dizer assim, múltiplo, né? E no Sabino era visível isso, né? Não só essa ligação dele com o cinema, né? Essa ligação dele com o jazz. Portanto, eu acho ele um artista que é inovador, porque não era comum naquela época você se dedicar a tantas formas de expressão. As pessoas eram mais exclusivas, mais especializadas, e ele foi rompendo com isso, né? A minha verdadeira vocação seria de ser baterista de jazz. Eu sofro muito para escrever e me divirto muito com jazz. E a gente saía para ouvir jazz, né? Então tinha um lugar perto da Broadway chamado Red Blaze 2, onde a gente ia com uma certa constância. E ele era tão amigo do dono, tão amigo dos músicos, que ao chegar ele já era anunciado como atração, já ia para a bateria e já tocava a bateria. Tudo começou quando eu era jovem, garoto, tinha um amigo meu que ficávamos ouvindo jazz o dia inteiro e um dia ele comprou uma bateria. A mãe dele não deixou guardar a bateria na casa dele e ele levou lá para minha casa. Meu pai ficou muito apreensivo com aquilo, perguntou quanto tempo que você vai guardar isso aqui. Toda aquela inquietação, toda aquela insegurança, aquela ansiedade do jovem em busca de sua realização, eu esvaziava em cima da bateria de madrugada. E quando a batuta fugia da mão dele, mas não sabia que tinha a menor importância, ele ia lá, apoiava a batuta no chão e continuava. Isso aconteceu algumas vezes.
Fernando Sabino adorava samba, música brasileira, de uma maneira geral, e adorava o jazz. Era um pouco radical nessas coisas, porque o jazz para ele já tinha morrido nos anos 50. De lá para cá, não falasse jazz que ele não queria saber. Né? Eu tenho uma postura um pouco peculiar em relação a certas instituições. Eu parto do princípio, não sei se você já ouviu falar, no Groucho Marx, um dos irmãos Marx, aquele de bigode, ele tem uma frase que é o meu caso. Ele disse: eu não entro para clube que me aceita como sócio. Quer dizer, o dia que a academia me aceitasse, eu não entro, porque eu não gostaria de pertencer a uma instituição da qual você só sai em posição horizontal, né? Porque ninguém sai vivo lá de dentro, não pode sair. Um dos episódios que nós vivemos com o Fernando Sabino, quando ele lançou o livro Zélia, uma Paixão, livro tão badalado, tão falado, que muita gente achou que ele não devia ter feito, muitos acharam até que ele ficou na geladeira da imprensa. Ele foi muito injustiçado nessa história, na história de um livro que ele escreveu, e ele foi, as pessoas, né, dizendo que o Fernando tinha feito aquele livro por dinheiro, tinha feito por cobiça, tinha feito para ganhar dinheiro, tinha não sei o que e tal. Nunca revelou a ninguém, pelo menos que eu saiba. Eu não sabia, dito por ele, quem sabia muito tempo depois, através do juiz Alírio Cavalieri, que ele tinha doado todo o resultado financeiro desse livro para uma instituição de caridade. Ele nunca lhe disse, pegou, né? Ele podia ter dito: olha, vocês estão falando isso, esse dinheiro não foi para mim, eu doei esse dinheiro. Né? Ele ficou quieto. Eu mesmo tive uma surpresa quando vi a entrevista do juiz, né, falando que ele tinha, né, recebido do Fernando, né, essa doação, que era todo o dinheiro que ele tinha ganho. Como também fez doação do dinheiro do prêmio da Academia Brasileira de Letras. Né? Esse era o Fernando Sabino. Ele gostava mais de pessoas humildes do que pessoas poderosas. Ele saía na rua cumprimentando todas as pessoas humildes, e as poderosas ele até tentava se esquivar quando encontrava. As humildes ele fazia questão de cumprimentar, de dar um livro, de perguntar pela família. Essa frase ele que falava: se você quer resolver um problema seu, comece por resolver o do outro. Na República de Platão, aquela república ideal, ele expulsou o poeta da República. Na República dele não tinha poeta e nem teria. Porque o poeta é um rebelado por sua própria natureza. Ele vai bagunçar o coreto. Eu, como escritor, sou por minha própria natureza contra qualquer instituição. Eu não me institucionalizo. Como cidadão, sim. Mas como escritor, não. Eu não sou de sindicato, não sou de associação. Eu sou jornalista sindicalizado, tenho carteira, e sempre trabalhei com a carteira anotada, sempre declarei minha condição de jornalista, tudo bem, mas escritor não é uma profissão propriamente dita. Damos o que temos, fazemos o que podemos. Nossa dúvida é nossa paixão, e nossa paixão é o nosso dever. O resto é a loucura da arte. No fundo, eu estou escrevendo sempre a mesma história, apenas ela se manifesta de maneira diferente. Mas é sempre uma história de alguém que vive dentro de mim. O Fernando Sabino escreveu um romance que marcou toda uma geração. Aliás, várias gerações. Minha geração foi influenciada por esse romance de tal maneira que a gente repetia, a gente imitava os personagens, repetia falas como que vamos puxar a angústia. O Encontro Marcado marcou realmente toda a minha geração e algumas gerações subsequentes também. Especialmente para nós mineiros, o Fernando Sabino ele tem uma coisa genial, é que ele coloca o mineiro, ele coloca Minas Gerais com uma porta aberta para o mundo. Né? Eu me lembro que eu fazia o último ano do normal, quando sai o Encontro Marcado. E foi muito interessante porque no Instituto de Educação os professores se dividiram entre aqueles que achavam que a obra era fundamental e que todo jovem tinha de ler, e aqueles que diziam: não, você deve ler mais tarde. Ali o que está sendo contado, a história dos quatro amigos, o enredo do livro, ele é atemporal, né? Ele é belíssimo por causa disso, inclusive. Agora, para mim, teve um impacto maior também
porque tem a ver com a minha cidade, né? A cidade da minha infância. Uma passagem do livro que me marcou muito foi aquela subida que eles fazem nos arcos ali que é uma passagem que marca todo mundo, né? Assim, os arcos do viaduto da Santa Teresa ali. Ai, cara, não sei, subir aquele viaduto ali, eu acho que é acho que é o desejo de todo mineiro, se atrever a fazer aquilo ali. Acho que aquilo ali é uma forma de abraçar a cidade, assim, no máximo da rebeldia, da vontade, enfim, subir aquela alça ali do viaduto. Ele fez, Drummond também fez isso, né? Acho que é uma coisa dos poetas, dos artistas, enfim. O arco é um pouco a montanha, não é? E você vê o lado de lá, você quer subir e chegar do outro lado. Você quer alcançar, mas você não quer ficar parado lá em cima, você quer ir e descer do outro lado, né? Que foi o que ele fez, afinal, né? A ideia que me vem agora é ele nadando no Minas, que era um retângulo. Você pode ir, mas voltar, ir e voltar, e aumentar a velocidade. E me dá, o que me bate dele é ele ter ido para um outro lugar, para a beira do mar, que é uma piscina infinda, né? Eu acho que o Fernando Sabino, quando saiu de Minas, ele levou Minas consigo. Se eu pudesse escolher um autor, pelo menos daqueles com os quais eu convivi mais de perto, que sintetizasse a alma mineira, que nos permitisse essa transposição né, do mundo real para a literatura, seria Fernando Sabino. Então essa coisa da mineiridade, esse traço, né, ele marcou muito, né, a obra dele, e ele deixou isso como um legado, né? Ser mineiro o que é? Ser mineiro, antes de parada, é não perder trem, né? Ser mineiro é esperar pela cor da fumaça, né? Ser mineiro é não dar passo maior do que as pernas. Ser mineiro é não dormir no chão para não cair da cama, né? Olha, eu cheguei à conclusão definitiva que ser mineiro é não tocar jamais nesse assunto. Mas, quer dizer, você não pode falar que os romances do Fernando são romances regionais ou regionalistas. Ao contrário, eles têm, eu acho que são muito mais cosmopolitas, muito mais universais do que regionais. Que a arte é o particular estendido universal. A arte é o Dom Quixote, que é um homem isolado, e que, no entanto, todo o ridículo humano está representado no Dom Quixote. E no caso do Fernando Sabino, né, a gente pode dizer que toda a angústia, toda a problemática, todo o ridículo até, né, de uma geração, que foi a geração dele e a minha geração, está representada no Eduardo Marciano. Coisa que a gente não esquece. Eu, por exemplo, toda vez que faço barba, inclusive hoje, ao fazer a barba, eu disse menos uma, igual ao pai do Eduardo Marciano. E eu fiz uma opção. Resolvi não fazer da palavra escrita um instrumento em si, e sim um veículo para a transmissão de ideias. Resolvi, entre duas maneiras de dizer, optar sempre pela mais simples. E eu quis e quero dar ao leitor a impressão de que ele não está lendo, que ele está simplesmente pensando e está simplesmente sendo interpretado. Quanto menos o leitor pensar em palavras, mais eu atinjo o meu objetivo. No close da alma humana, no close do incidente humano, daquilo que ele chamava de aventura do cotidiano, isso Sabino fez magistralmente. Eu acho que na minha geração não houve ninguém que fizesse melhor que ele. Fernando Sabino, de todos nosso grande amigo, a proporção que nós o lemos, nós sentimos muito mais do que apenas uma mensagem ou um ponto, porque ele dominava a palavra. E ele tinha com esse domínio, podia parecer superficial, porque era tão fácil o que ele nos apresentava, mas ele fazia uma coisa como Swift, como Voltairiano, ele fazia rir o espírito. Né? O Fernando Sabino, na realidade, é uma grande síntese do dramático, do teatral, da seriedade, dos grandes problemas humanos, com o cotidiano mais simpático, com a condição humana mais simples. Às vezes ele toma uma crônica como um fato de outra pessoa, mas o retrato parece que é o retrato da minha vida, em especial, em alguns momentos. E onde o Fernando estava, não tinha jeito de se ficar sério durante muito tempo. Uma série de casos que ele conta nas crônicas, causos e casos, na verdade, não são exatamente invenção, aquelas coisas aconteceram com ele. Ele era um sujeito assim, meio engraçado, meio desastrado até no cotidiano. Ele dizia que vivia sob controle dos parceiros mineiros, né? Todo mundo controlando para que ele não quebrasse nada.
e foi a outro jantar desse. As casas antigamente não eram clean, tudo branco, tudo nu, não, eram cheias de coisa, de alguma maneira para perseguir Fernando. E nesse jantar havia alguns jarrões chineses sapecados pela casa. Então os mineiros fizeram uma espécie de corpo da guarda ao seu redor para impedi-lo de destroçar qualquer jarro. E saíram todos ao fim da festa, Fernando aliviado com seu bom comportamento, rindo, venci. Só que chegou lá embaixo, lembrou-se que tinha esquecido o guarda-chuva. Lembrança fatal. Antes tivesse perdido o guarda-chuva. Porque subiu, pegou o guarda-chuva e, na pressa de descer para encontrar os amigos, engatou a alça do guarda-chuva no braço do jarrão chinês. Você sabe que é engraçado, né? Eu até já fiz meu epitáfio, sabe? Meu epitáfio é assim, gostaria, né? Aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem e morreu menino. Sabe por quê? Eu até já escrevi isso, que quando eu era menino, as pessoas me perguntavam assim, o que você quer ser quando você for crescer? Hoje ninguém me pergunta mais, mas se perguntasse eu diria, eu quero ser menino. Eu quero ser menino pelo seguinte, eu sinto que a vida, até determinado momento, você vai construir a sua vida no sentido de uma edificação interior e exterior, física e moralmente e intelectualmente, até que você atinja um ponto de maturidade, além do qual a vida perde a perspectiva. Você percebe então que para você ser homem feito, você tem que enfrentar a realidade com todas as suas hipocrisias, as suas deformações, os lugares comuns, as ideias preconcebidas, todo esse mundo toda essa pletora de ideias terríveis que o mundo adulto joga em cima de você para que você assuma a sua condição de ser humano adulto. E isso é uma tristeza. Então você passa a viver da nostalgia da sua inocência perdida. É a busca da inocência, a busca da pureza. No dia do sepultamento dele, todas as pessoas, estavam o Ferreira Goulart, o Emílio Teixeira, o Zueni, o Ziraldo, nós estávamos conversando, várias pessoas, e tocavam jazz na sepultura onde ele acabava de ser enterrado. Mas estavam as pessoas num espírito tal de elevação que ninguém sucumbiu a nenhuma tragédia, mas era um espírito de elevação que tinha a ternura que ele nos legou. E esse espírito era importantíssimo para nós todos. E conversávamos sobre as histórias do Fernando. Naquele dia, se tivesse filmado as conversas de todos os grupeiros, tinha-se feito um belíssimo filme sobre a história engraçada que o homem deixa no momento que morre, a história de vida que ele deixa ao morrer. Talvez esse seja o grande toque que o Fernando Sabino tenha dado para a gente. É que a gente não deve nunca deixar que a idade nos envelheça. A idade pode nos tornar mais velhos, mas ela não pode nos envelhecer. A visão do Fernando em relação ao mundo era a visão da criança que ao mesmo tempo se espanta, ao mesmo tempo critica. A cada manhã eu quero renascer. Eu quero refazer tudo, desaprender tudo e começar a aprender tudo de novo. Sabe, eu queria olhar o mundo com os olhos lavados de pureza e de inocência como um menino, como um turista que acabou de chegar. Eu gosto muito de tomar um ônibus, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe? E imagino que eu sou um argentino que acabei de chegar no Rio de Janeiro. A viagem fica maravilhosa, você não faz ideia. Cada pessoa, cada lugar, cada parada do ônibus, eu fico pensando, coisa, mira, ombra, Copacabana, que coisa linda. Então essa inquietude, né, essa busca pelo novo, né, essa busca daquilo que não está acomodado, né, isso é um traço característico dele, um traço de personalidade. De forma que eu acho uma viagem não só muito bonita, mas ela é profundamente inventiva, à medida que sempre foi um homem que não se acostumou, que não se adequou aos padrões. E ele não falava de literatura, ele falava da vida, da importância da vida, da alegria de viver. Esse é um legado que eu tenho do Fernando, é assim, como é bom viver, a alegria que se tem para viver, dependendo da forma como você olha as coisas da vida. Nada seria mais importante, nem prêmio Nobel, nem Academia Brasileira de Letras, nem a maior condecoração, nem a maior recompensa, nem dinheiro, sabe? Se fosse um amor verdadeiro, sim. Era talvez a única coisa que podia compensar. Se não, uma lágrima de ternura, um sorriso de felicidade, se conseguir provocar isso, que é coisa mais bonita dele, não é? O mais importante que ser escritor é um homem que tem essa luz de que você observando para onde ele olha, não é preciso olhar para ele, é preciso olhar para onde ele olha.
Eu não acredito que a realidade seja a verdade. A verdade está muito além da realidade. Ela está só onde a imaginação alcança. Quer dizer, lá onde no mundo da fantasia, lá onde a criação começa, é que começa a verdade e a realidade acaba.